aqui na Casa da Arte, fica aqui no coraçãozinho de Contagem, aqui bem no centro, perto do Centro Cultural. Nesse lugar super aconchegante, gostoso, junto à natureza. E hoje o bate-papo vai ser mais do que especial. Hoje a gente está aqui com o Carlinhos. Para mim é o meu Carlinhos, viu, gente? Porque eu sou fã demais. O humorista, também é roteirista, diretor, produtor, e para mim, humor sem igual. Então, obrigado por você me receber então no Coração de Contagem, que é onde eu quero estar, onde eu gosto de estar, que é no coração das pessoas. Muito obrigado de coração mesmo por você me receber aqui. Olha, hoje vai ser um bate-papo assim difícil para mim, porque mas é bom falar sobre isso, né? O mundo, as pessoas, a gente está precisando fazer essas trocas, né? Troca de amor, troca de carinho, troca de simpatia, troca de generosidade, porque você estar aqui hoje falando comigo é de uma generosidade ímpar. Então, assim, sentir a sua energia, sentir você aqui e estar tendo esse bate-papo com você, para mim é um ganho imenso como pessoa, como aprendiz de teatro, como aprendiz do humor, porque eu amo essa vibe do humor e não é fácil, não é fácil, né? Mas eu vou tentar, viu, gente? Me conter ao máximo para que a emoção não me roube aqui. Bom, eu quero começar, Carlos, com uma frase que eu ouvi de você, da sua voz, e me marcou muito. Irmão, se for preciso, irmão, fale, mas só se for preciso. E hoje é dia de você falar muito. Hoje é dia que eu quero ouvir, o meu público quer ouvir, todo mundo quer te ouvir muito. O menino que veio do Cerro, das nossas Minas Gerais, cidade tão maravilhosa, tão gostosa. Você conhece o Cerro? E o queijo de Cerro? Ah. Conheço até o queijo do Cerro, mas e veio para Belo Horizonte. E outra coisa, um pouquinho que eu sei de você, desde criança já predestinado, com sangue aí correndo para ser um ator, como de fato é um ator. Então, voltando na frase que você disse, né? Ela é de Francisco de Assis, né? Que está aqui e que a gente tem o maior carinho, respeito, admiração por esse homem que mudou o modo de pensar da humanidade, né? A partir de 1200, depois que Francisco nasceu, e agora a gente tem o Papa Francisco, que está mudando de novo, né? Os pilares da igreja, e uma igreja que precisa mesmo dessa reforma, que precisa se modernizar, não a palavra, mas a igreja se modernizar. Então, como o teatro também precisa se modernizar agora em tempos de pandemia, né? A gente vai precisar de modernizar. E é uma alegria para mim estar aqui em Contagem, onde eu várias vezes me apresentei, né? Eu fiz todos os meus espetáculos da minha vida, eu apresentei em Contagem. Talvez não, que eu fazia com o Rogério Cardoso, que a gente fazia a Comédia dos Sexos. Eu não sei se a gente se apresentou aqui. Eu acho que infelizmente não. Acho que não, a Comédia do Sexo não, mas os outros todos os espetáculos. Depois daí eu me apresentei aqui em Contagem, sempre com grande sucesso, né? Então, esse prazer que você sente de me receber é o mesmo que eu sinto de poder vir aqui para a gente conversar e falar de arte, de cultura, num país onde a arte e a cultura está sempre em segundo, terceiro, quarto plano, infelizmente, né? Então, obrigado pelo convite para estar aqui hoje e por a gente começar a falar de uma pessoa ímpar, que é Francisco de Assis. E eu gostaria até que você me falasse, Carlos, como que foi essa emoção, porque no seu aniversário de 35 anos de carreira você teve em Assis, né? E eu quero que você me conte um pouco como que foi a emoção de estar naquele lugar. Com certeza, para a gente que tem essa sensibilidade de artista, é muito fácil, né, da gente captar a energia do ambiente, né, aquele momento ali presente. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que foi estar lá e o que foi assim que te marcou nessa viagem. Então,
nessa viagem a Assis, eu fui também a Fátima, né? Eu sou meio carola assim, Então tá? são dois. Então, eu fui a Fátima, achei bonito e pronto. Eu fui a Pádua, achei bonito e pronto. Mas eu fui a Assis e eu não achei só bonito. Eu achei que lá tem o astral, lá tem... e Assis é uma cidade que a gente tem que ir para dormir. Porque a cidade fica lotada de gente um dia inteiro, né? Fica cheia de gente do mundo inteiro. Vai gente do mundo inteiro, a gente pensa que do Oriente não, mas vai. Vai gente do mundo inteiro visitar Assis. E aí, quando você vai dando assim 6 horas, 7 horas, os grupos de viagem vão saindo. E a cidade vai assumindo um ar místico. E vai tendo um silêncio, que é um silêncio que não é um silêncio solitário. É um silêncio Que preenche. que te preenche, que te dá uma paz, uma alegria, uma coisa impressionante. E lá em Assis, eu fui com o pessoal da minha igreja, e na hora de entrar para a igreja, cada um contou uma história sobre São Francisco de Assis. Todo mundo contava uma historinha, Francisco isso, Francisco aquilo. E aí um dos nossos amigos contou essa história que você começou a nossa entrevista com essa frase: se for preciso, irmão, fale. Porque diz que Leão, um grande amigo e seguidor de Francisco... Tinha que chamar Leão, Tinha né? que chamar Leão. Até o nome do melhor amigo é nome de bicho, Leão. Leão era doido para pregar com Francisco. Tanto pediu, insistiu, encheu o saco, que Francisco levou para pregar. E lá se foram os dois abraçados, e abraçados andaram o dia inteiro pela vila. De tardinha, quando já estava escurecendo, o Leão falou para ele assim: pai Francisco, a gente não ia pregar? Nós já pregamos, respondeu Francisco. Não, nós não pregamos não. Eu estudei do Gênesis ao Apocalipse, eu estudei os evangelhos canônicos de Marcos, Lucas e João, até o mapa das 12 tribos eu decorei e nós não pregamos. Como não? Respondeu Francisco. Se nós abraçados em paz com a gente, com o mundo, andamos um dia inteiro pela vila dando exemplo de amor, união, respeito e fraternidade. Francisco, mas a gente não falou nada. Se for preciso, irmão, fale, mas só se for preciso. E aí eu escutei essa historinha, a gente entrou para a igreja, tem um momento lindo, a gente desce uma escada e chega onde está o corpo de Francisco. E eu não sei se você sabe, mas Francisco foi enterrado nu. Ele pediu para ser enterrado nu. Onde está o corpo de Francisco, né, assim... E aí todo mundo rezando, umas pessoas chorando, e eu comecei a escutar: fale, 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 fale. E aí foi vindo um espetáculo de teatro na minha cabeça. Então eu acho que Francisco queria muito que eu falasse para as pessoas sobre essa coisa bonita que é a opção pelos pobres, a opção pelo evangelho, a opção por ser mais alegre, né? Que Francisco pregava a perfeita alegria. A igreja não precisa ser sisuda, carrancuda, séria demais, né? Deus é amor, mas Deus também é o humor. E bastante humor, né? Então a gente precisa de contar essas histórias todas e com alegria, falar dessa alegria, porque cada um nasceu para fazer alguma coisa. Eu acho que eu nasci para poder contar casos engraçados para as pessoas, tornar a vida das pessoas mais suportável, mais divertida, né? E cada um faz aquilo que nasceu para fazer. E eu acho que é essa engrenagem que faz um mundo melhor, um mundo mais fraterno, mais irmão. Quando você era criança e você já tinha lá as suas manias, né? A questão da hóstia, tem um fato assim, né? A mãe até pensou que ia ser padre, mas essa menina não ia ser padre, não. Então, mas é interessante, tem um caos assim, não tem? Tem. E a mãe até pensou que você ia se tornar um padre. É porque lá no Cerro, a gente morava pertinho da igreja. Qualquer pessoa que mora no Cerro mora pertinho da igreja. Porque tem uma igreja aqui, uma igreja aqui, uma igreja aqui, uma igreja aqui. E as capelinhas, as matrizes. A gente morava muito pertinho da igreja. E a minha mãe, ela ia à missa todos os dias. Eu ia à missa com a minha mãe todos os dias, né? Minha mãe teve 19 filhos, né? Criou 13, né? Em casa é muita gente. Então eu ia à missa com a minha mãe todos os dias. E minha mãe saía da igreja, eu ia com ela à missa, ela comungava e tal. E nem usava comunhão na mão, né? Era aqui assim, na língua.
Minha mãe comungava, eu era doido para comungar, eu chegava em casa, cortava a banana fininha, aí minha mãe era costureira, pegava uns panos da minha mãe, fazia a roupa do padre, celebrava a missa, eu já sabia celebrar a missa todinha. Cortava a banana e saía dando hóstia para todo mundo dentro de casa. Aí a ideia era que minha mãe pensava que eu queria ser padre, mas era aquele ritual que me agradava. Você já estava praticando a sua primeira cena, já estava atuando. O altar para mim era o palco, a batina era o figurino. Já estava acontecendo teatro na sua vida? Tudo aquilo era um ritual do qual eu queria participar o resto da minha vida. Então, mas eu não queria ser padre, eu queria na verdade ser ator, né? Mas aí minha mãe não entendia, eu também não entendia. Aí chegou aquele negócio, vai pro seminário, vai pro seminário, vai pro seminário. E eu tenho um irmão que tinha ido pro seminário, e quando ele saiu do seminário, ele foi muito gozado, sabe? Porque ia pro seminário e já ficava esperando o dia da ordenação. Nasceu a família, vai ter um padre, naquela família vai ter um padre. E aí o meu irmão saiu. Então a gozação com ele era padre gorado, padre gorado, padre gorado. Sabe o que é gorado, né? O ovo da galinha que não nasce pintinho. Não deu certo, né? Que não deu certo, padre gorado. E eu tinha muito medo de levar esse nome, como meu irmão tinha levado, sabe? Você Padre gorado. entrar, então eu nem fui pro seminário. Você já sabia que não era? Na verdade eu fiz vários encontros vocacionais, eu fui saber se era isso que eu queria. Mas cada dia mais que eu conhecia a igreja, eu me apaixonava pela igreja, mas não pelo sacerdócio. Não era o que eu queria fazer. Mas eu acredito que no longo do seu caminho, hoje, se não deu para perceber, eu acho que futuramente você vai perceber que não deixou de ser um sacerdócio, né? Um sacerdócio, por sinal, eu falo como fã, né? Como admiradora, com muita maestria, porque com a sua simplicidade, com a sua doçura, com a sua percepção espiritual e essa energia tão boa, porque a gente vê você sorrir e muitos perguntam, será que Carlos só sorri? Carlos é humano, né? Mas eu acho que você me vê muito melhor do que eu sou. Eu acho que o que me trouxe até aqui, nesses 40 anos que eu faço teatro, foi muito mais a minha disciplina do que o meu talento, assim, essa maestria e tal, eu não tenho. Assim, mas sabe o que acontece? Nós somos espelhos, né? Nós somos espelhos, nós refletimos. Ao mesmo tempo que esse espelho reflete, ele é um portal também. Dá pra gente olhar no olho da pessoa e absorver muita coisa dessa pessoa, né? Então eu particularmente, eu absorvo tanta coisa boa de você, quanto ator, quanto pessoa, quanto profissional, quanto técnico também, né? Porque é de uma responsabilidade tamanha que a gente vê e a gente sabe pela evolução dos seus trabalhos, né? Com muita coerência. Olha para você ver, sai de baixo, a diarista, ô coitado, você teve esse privilégio de estar no meio de pessoas tão bacanas. Não, quando você saiu no Sai de Baixo, naquela época, era uma loteria, né? Todos os atores da Globo queriam fazer uma pontinha. Nem se for para passar rapidinho. E eis que ligam para você. Era uma briga. E eis que você tá tranquilo, ligam para você, Carlinhos, quer fazer o Sai de Baixo? Bom. Então, olha que maravilha, né? O mesmo aconteceu comigo para fazer a minha Nada Mole Vida. Pois é. Que era com o Luiz Fernando Guimarães. Todo mundo queria fazer, porque era o texto da Fernanda Young, né? Texto muito bom. Muito bom o texto. Ela muito escreve bom. muito bom. E eu, inclusive, faço um episódio que é muito legal, que tem um Cauã Raymond nu. Então, assim, é o episódio mais visto, todo mundo vê, porque o Cauã tá nu no episódio. Então, assim, eu estava em casa, aí de repente o diretor ligou e falou assim, Carlos, você quer fazer Ele tinha me dirigido na Diarista, e ele falou, você quer fazer comigo Minha Nada Mole Vida? Eu falei, nossa, claro que eu quero, né? E foi um sonho, assim, né, fazer com Luiz Fernando Guimarães, com Miguel Falabella, fazer o Sai de Baixo, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas legais nessa vida. E falando em pessoas legais, uma pessoa que já se foi e eu admiro pra caramba, eu acho que ele, pra gente que gosta de teatro, é um professor, vai ser um eterno professor. Eu tô falando do Rogério Cardoso, né? O seu Rolando Lero, famoso. Era muito bom fazer o espetáculo com ele. Como que aconteceu esse começar? Como que partiu a ideia? Quem chamou quem? Porque foi uma peça assim, que marcou, né? Ela marcou. A gente ficou um ano em cartaz. E o Chico Anísio chamava no programa, a Comédia do Sexo.
O Chico Anísio fazia a chamada lá na escolinha do Pois professor é. Raimundo. Então, foi assim, o Rômulo Duque de Azevedo, presidente do Sindicato dos Artistas, Sindicato dos Produtores, ele assistiu a peça lá no Rio. E aí o Rogério estava namorando uma mulher aqui em Belo Horizonte, e estava ficando difícil para ele conciliar Rio e Belo Horizonte. E aí o Rômulo Duque convidou o Rogério para fazer o espetáculo aqui em Belo Horizonte. Ele falou assim, não, mas aí fica caro levar os atores aqui. Eu falei assim, não, a gente tem ator lá para fazer. Aí ele falou assim, tem atores bons para fazer? Eu falei, tem. E aí ele chamou a gente para fazer uma leitura, fizemos uma leitura. Um mês depois a gente já estava estreando o espetáculo. Olha. E era muito, olha, nessa época a inflação era tão galopante, por isso que eu acho que o teatro ele vai sobreviver a essa pandemia, já sobreviveu a 2 guerras, várias pandemias. Nessa época a inflação era tão grande que eles pagavam a gente em dólar. Porque o dinheiro desvalorizava tanto e a gente recebia de 15 em 15 dias, então a gente recebia em dólar, o dinheiro não desvalorizava tanto. Olha que impressionante. Nunca pensei que um dia eu fosse ganhar em dólar para fazer teatro, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. E no Brasil, pensa. E no Brasil. E aí o Rogério veio fazer o espetáculo e ele falava assim, olha, eu adoro contracenar com vocês, mas eu acho que vocês fazem rir mais a plateia do que a plateia do Rio de Janeiro. Porque ele só entrava no segundo ato. O primeiro ato era a gente que fazia. Ele falava que quando ele entrava em cena, que as pessoas já estavam cansadas de tanto rir. Já estava com isso aqui doendo de tanto rir. Porque ele trouxe pra gente muita coisa do Rio. E a gente criou muito mais em cima. Então, toda noite a gente tinha... A crítica, uma vez, saiu uma crítica. Hoje a gente não tem mais crítica especializada em Belo Horizonte. Mas saiu uma crítica uma vez dizendo que um dos momentos mais engraçados do espetáculo era o duelo de improvisação entre Rogério Cardoso e Carlos Nunes. Olha. Porque ele começava a improvisar e eu improvisando, ele começava a ir improvisando. A gente ficava, às E vezes... isso é desafiador, né? Porque quanto mais um tá fazendo, o outro não quer parar para ver qual que vai cansar. Às vezes o espetáculo durava 2h15, aí depois a produção cortou isso porque o espetáculo estava ficando muito longo. Tinha dia que o espetáculo durava 2h15, 2h20. Olha só. Mas era muito bom trabalhar com ele, era muito bom. A gente ria em cena com ele. Não é que a gente fingia que estava rindo, a gente ria mesmo. Porque o jeito dele olhar já era muito engraçado. Só a presença dele Já. Ele não precisava nem abrir a boca, ele Não. já chegava. Não, a gente tinha uma cena que era muda, eu e ele. Era só ele olhar para mim, eu olhar para ele, eu olhar para mim, eu olhar para ele, a gente fazia um gesto, fazia outro gesto. Era uma cena muda. E devia te acontecer muito também o riso, a gente fala, o riso próprio, tipo assim, você está contracenando com seu amigo, e esse amigo é tão bom que tem hora que você nem aguenta sustentar ali, né? Acontecia Porque muito, acontecia muito. Acontecia, né? A gente ria muito em cena. Falar dele é uma saudade grande. E foram muito tempo assim de convivência? A gente ficou 1 ano, né, fazendo o espetáculo. 1 ano. No começo a gente apresentava de quarta a domingo, depois passou para quinta a domingo, porque ele estava ficando muito cansado. E aí, para poupar o Rogério, a gente passou de quinta a domingo. Mas era de quinta a domingo o teatro lotado. Era impressionante. Todo mundo fala assim, depois que morre todo mundo fala isso, mas a gente teve a oportunidade de falar disso em vida dele, sabe? Ele era realmente muito generoso. Uma pessoa que teve também essa generosidade comigo, uma vida inteira, a Cláudia Rodrigues, que fazia diarista. Eu gosto muito dela. Então a Cláudia, a gente se conheceu no primeiro prêmio Multishow do Bom Humor Ela Brasileiro. ficou em primeiro, você em segundo. Ela foi em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. E assim, desde essa época a gente continuou amigo. A gente é amigo assim de uma vida inteira. Tem uma peça sua que era meu sonho ter assistido. Se for monólogo eu faço pra você até agora. Ai, não fala isso pra mim não, porque eu sou que nem criança. Se você prometer, você vai ter que cumprir. Porque essa peça eu acho que, por ela ter sido a primeira, eu acho que foi o grande marco, assim, sabe? Eu falei assim, gente, como que eu queria ter assistido essa peça? Deixa eu lembrar como é que era o nome dessa peça.
O casamento da hipotenusa com o cateto oposto. Essa, infelizmente, não tem jeito de eu fazer pra você que eu não lembro mais. Como Mas foi isso, gente? essa peça que me passou de ano. No primeiro, no segundo e no terceiro ano científico. Ou seja, de bobo você não tinha nada, né? Porque eu era bom em português, em geografia, em história, em inglês, e era péssimo em matemática, física e química. Tudo que tinha cálculo eu não conseguia fazer. A minha inteligência era uma inteligência emocional, não era racional. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou passar de ano? Aí um dia eu resolvi fazer uma peça na matemática. Que o professor falava assim, esse menino não sabe nada, esse menino não sabe nada. Eu falava assim, meu Deus do céu, vou ter que arrumar um jeito de passar de ano. Porque no conselho de classe, a professora de inglês falava assim, ele é ótimo. A de português falava, ele é ótimo. O de matemática falava assim, ele é péssimo, ele não sabe nada, ele não presta atenção na aula. E aí eu inventei, eu escrevi, dirigi, produzi e atuei numa peça chamada O Casamento da Hipotenusa com o Cateto Oposto. E a gente começou a apresentar nas escolas. E é um nome que chama, você já reparou, né? A gente escuta como é que é isso, gente. Que casamento é esse? E aí a gente começou a apresentar nas escolas. Então eu às vezes matava a aula de matemática para poder apresentar. Então a gente apresentou em vários colégios. Eu, inclusive, eu só acho, que o professor Pachecão assistiu o nosso espetáculo e a partir daí que ele começou a dar aula com humor. Ele teve a intuição, né? Ele captou que aquilo ia ser uma boa para despertar atenção. Para despertar atenção nas pessoas, nos pode ter alunos sido e tal. mesmo. Eu imagino que sim, porque até então eu não tinha ouvido falar do professor E logo Pacheco, depois que Pachecão. ele assistiu... E aí depois eu comecei a ouvir, olha, Pachecão. E ele falava disso, sabe, com humor. Aí eu falei assim, pode ser que foi, tomara que tenha sido, eu não sei. Eu até vou perguntar para ele, porque eu sou amigo dele, ele prega lá na igreja Nossa Senhora da Senhora Rainha, Sim. E eu vou perguntar para ele uma hora dessa, eu sempre esqueço de perguntar para ele, se ele assistiu o meu espetáculo, isso há pelo menos 45 anos atrás. Bacana também foi o seu dueto com a Caete, né? Ficou muito legal. Você assistiu? Carlinhos, eu sou sua fã, né, meu filho? Ah, que delícia. Caete, ela é uma delícia. Caete A Caete é outra também muito é um fofa. ser humano. Muito. Aqui, quando eu conheci a Caete, eu falava assim, não é possível. Quando eu a conheci, tem pelo menos 30 anos. Eu falava, não é possível que a Caete seja desse jeito mesmo. Porque ela é de um coração, de uma bondade, Mas de uma existem generosidade. pessoas assim, existem muitas pessoas assim. Então, com a Caete a gente pode ter certeza que existe. Olha que Ok? bonitinho, cara. Ei, gente. Aí, e a Caete é assim com todo mundo. Olha, se você precisar de qualquer coisa, de divulgação, de um dinheiro emprestado, de qualquer coisa, você pode ligar para a Caete e ela fala assim, olha, eu não tenho não, mas eu arranjo para você hoje. Olha, se precisar de divulgação, conte comigo. Qualquer coisa que você precisar, a Caete está sempre disposta a te ajudar. É uma coisa... Olha, eu sou padrinho de casamento dela. Ai, que legal. E aí eu falo assim, olha, se o afilhado precisar de um dinheiro, você vai ter que arrumar para emprestar. Você, a gente arranja, pode deixar que a gente arranja. Ela é uma pessoa muito linda, muito. E aí a gente, foi assim, ela lançou o livro dela e o rapaz que tinha lançado o livro dela escreveu uma peça de 2 atores para ela fazer. Ela levou a peça para eu ler e eu falei assim, olha, Cat, eu gosto muito do texto, mas é o que você já faz. Eu não, mas é o que você já faz. Por que a gente não faz uma coisa diferente? E aí, nesse dia, na minha casa, estava o Otton Valgas, que é das Santinhas do Pau Oco, e ele falou assim, por que vocês não escrevem um texto, vocês dois? Eu falei assim, eu já escrevi o Comeu a Galinha Tô Pagando Pato, já ajudei a escrever um outro texto, já escrevi Boa Noite Cinderela. Ele falou assim, vocês fazem 4 cenas diferentes. E é isso que me chamou a atenção, porque vocês vêm lá de trás para chegar aqui no presente, isso, né? a gente então começa... Então é gostoso até saber que vocês que foram lá. Foi a gente que escreveu. Nossa, escreveu a primeira cena, que era Sim. um sonho meu. Eu acho que a cena está inacabada ainda, mas a gente fez o espetáculo até hoje 8 vezes. Muito bom.
então precisa fazer mais. Precisa. Então a primeira cena é lá na Idade da Na Idade da Pedra, Pedra, e depois a gente faz 2 aeromoças, que eu adoro fazer, depois 2 velhinhas que estavam nesse avião, então agora no enterro delas, que o avião caiu, e 2 mendigos, que a gente fala de uma pandemia que a gente não existia, não sabia o que era uma pandemia da fome, da tristeza, da falta de esperança. E esses 2 mendigos falam sobre isso em praça pública. Então, assim, é um espetáculo muito divertido e que tem não é uma lição, mas é uma coisa de vida mesmo muito legal, sabe? Não é uma lição de vida, mas uma reflexão de vida. Isso. Que é muito legal. Isso, e a arte, ela proporciona isso em tudo. A nossa auto-reflexão. Muitas das vezes a gente vai assistir uma peça, às vezes a gente não está nada por ela, não, eu vou lá, tal, e de repente a gente se encanta porque a gente se vê ali, a gente se percebe ali, né? E quem tem um olhar mais atento, os amantes do teatro, os amantes do cinema, né? Que vão mesmo para prestar atenção, porque eu sou assim, eu vou assistir um cinema, meu filho, eu não perco nada. Se bobear, eu até te falo como é que era o sapato que o ator tava, que se deixar passar, eu tô de olho. Você tava com sapato, se não tava, eu sou muito observadora. Eu não sou muito. Então, assim, para quem ama, isso que você falou, a gente traz muita coisa. A gente traz muita coisa. A gente vai vazio e volta cheio. Eu acho que a arte tem esse poder transformador, assim, sabe? E eu acho que o humor é mais contundente ainda. Verdade. Porque quando você consegue rir... durante muitos anos da minha vida, eu achei que o que eu fazia era menor. Porque as pessoas me faziam acreditar que era menor, né? O humor sempre foi uma coisa menor. Mesmo quando eu estudava no Palácio das Artes, os professores, né, achavam que o teatro convencional era muito maior do que a comédia, sabe? Que a tragédia era muito maior do que a comédia. Os próprios professores de teatro achavam isso. E aí nessa época, isso há 42 anos, 41 anos atrás, eu cursando lá no Palácio, o Marco Nanini ganhou um prêmio com uma comédia. E aí ele ganhou o prêmio Mambembe de melhor ator. E aí as pessoas falavam assim, um comediante ganhando prêmio. Como se fosse. Que é um comediante ganhando prêmio. E agora, em 2020, a gente chega agora e a gente vê que a gente voltou lá atrás. Porque agora tem prêmio de melhor ator e depois de melhor comediante. Melhor espetáculo e depois de melhor comédia. Aí eu falo assim, oh meu Deus, voltou tudo lá atrás de novo. O preconceito, a falta de respeito, sabe? Voltou tudo lá atrás. É uma constante luta, né? É uma luta que não vai cessar, porque... Não, eu acho que não. Enquanto... Eu acredito, eu sou muito otimista. Um dia vai chegar que as coisas vão estar bem melhores. Mas enquanto não chega, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. Cada um do seu jeito, da sua maneira. Mas eu acho que esse dia só vai chegar se a gente continuar lutando. Mas não pode parar. Não pode parar. Carlos, e falando no reconhecimento, falando nos valores, e esse tempo atual, um tempo que, graças a Deus, eu sempre falo, está passando, já passou. Passando. Como que você está, se você já está formulando algumas coisas para pós-pandemia, como que está sendo esse processo de criação? E o que você tem em mente, se é que você já tem alguma coisa em mente? A gente parou de trabalhar no dia 13 de março, foi o dia que mandaram parar. Na semana seguinte, eu e a Caete ia fazer Aperte o Play e Sorria. Então a gente cancelou por causa da pandemia. A gente ficou em dúvida até no último instante, que a gente estava vendendo ingresso no Simpla e já tinha vários ingressos vendidos. Aí a gente faz, não faz, faz, não faz. Não faz. A prefeitura falou que não faria. E aí então a gente tem que retomar isso, o Aperte o Play, que a gente fez 8 espetáculos até hoje. Espetáculo que a gente gosta de fazer, que a gente investiu alto em figurino, em cenário, tem um cenário imenso, assim. Então a gente precisa voltar a fazer. Eu estreio um espetáculo novo chamado O Alemão que Tá Me Pegando, que era falando sobre o Alzheimer, né, que eu queria muito falar sobre isso,
A minha mãe, quando ela morreu, ela não estava com Alzheimer ainda, mas ela já estava com uma demênciazinha. Então era muito engraçado as coisas que ela esquecia e tal, e eu queria contar essa historinha com humor, porque a minha mãe era muito bem-humorada. A minha mãe, ela teve um AVC, e a minha mãe era muito bonita, uma das mulheres mais bonitas que já existiu lá na minha terra, no Cerro. E aí ela teve um AVC, e todo dia ela tinha um micro AVC. Todos os dias ela tinha um micro AVC. E aí ela chegava na frente do espelho e ela ficava com a boquinha torta assim, ó. Ei, gente, eu já fui bonita demais, agora eu tô muito feia, mas já fui bonita. E é bom sim trazer esse tema de uma forma de uma suave, forma leve, de uma forma leve, claro. Né? Eu que fui criada no interior, quando minha mãe faleceu, nós mudamos para Pitangui, meu pai criou a gente lá. Então tinha muito disso mesmo, não podia falar câncer. Mas a pessoa não pode falar doença ruim, é aquela doença. Então assim, olha como que a cultura, o teatro, a arte, ela tá até um refrigério na gente, né? Porque de repente você vai ouvir de uma maneira suave, tranquila, e ficar atento também, né? Porque não deixa de ser também um meio de estar interagindo com o pessoal, trazendo o pessoal para ter essa temática, mais consciência também. E, fora isso, com muito humor. Com muito humor. Formar essa consciência. Olha, se eu conseguir falar de um santo com humor, eu acho que eu posso falar de uma doença com humor também, sabe? Não é nada pejorativo. Não. É você falar, conscientizar as pessoas, mas através do humor. A doença está aí, né? E cada dia mais as pessoas vão adoecer de Alzheimer, porque a vida ficou muito louca, muito corrida. Então, e se as pessoas aprenderem um pouquinho sobre a doença, é muito mais fácil de lidar com ela. Com certeza. E eu vou ficar atenta e doida para quando acontecer, eu vou estar lá a primeira sentadinha. E a gente vai apresentar em Contagem, se Deus quiser. Claro que vai, tem que vir, sempre tem que vir. Sempre tem que vir. E com a Caete também. Com a Caete também, a gente não veio aqui ainda. Caete. E a Caete é moradora de Contagem, né? Gente. Então a gente tem que trazer o espetáculo para cá. Tem que trazer sim. Olha, com dor no meu coração, eu vou despedir aqui. Mas essa despedida é só aqui no vídeo, porque com certeza eu não vou despedir de você nunca mais. Ah, que bom então. Carlos, que bom, é bom fazer amizade. Pois é, eu quero te agradecer muito. Continuo emocionada, viu? Eu tô aqui assim. Olha, sabe o que é bom? A gente não falou nem um momento, a gente falou de... todo mundo só fala assim comigo. Carlos Nunes, faz a técnica da manobra da dupla pinça, pegar 2 salgadinhos de uma só vez. A gente não precisou de falar disso, né? A gente falou de outras coisas, tantas outras coisas, né? E não precisou de falar disso. Porque o gostoso é isso, o quanto flui uma verdade, né? Acontecem essas magias, né? A verdade de querer você aqui, a verdade de sentir esse arrepio, esse friozinho na barriga por toda a sua presença. E eu nem esperava que ainda fosse ser recebido, ainda por cima com jabuticaba. E tem muita jabuticaba te esperando. Olha, muito obrigada pelo seu carinho, sua generosidade. Sabe que aqui você vai ter uma amiga pro resto da sua vida. Ah, obrigado. Viu? E quem sabe, né? Vou pedir muito, 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 muito. Quem sabe no futuro muito breve, né? Algo possa acontecer. De repente você possa agradar de algum dos meus textos também. Porque eu penso... Mas eu não li ainda. Se me dá para eu ler, que eu vou ler. Eu vou te passar sim. Já pensei muito em você e escrever para você também. Ai, que ótimo. Gente, então, então fica aqui. Tá registrado. Você vai me passar que eu vou ler os seus textos. Ai, então. que bênção. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui para o nosso público, para esse pessoal maravilhoso que está aí acompanhando o CESESC 2020, os nossos vídeos, tanto da cultura como do esporte. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui para o nosso público. Então, uma mensagem de otimismo é que tudo vai passar. Né? Uma vez um sábio chamou um rei chamou um sábio e perguntou para ele assim: olha, me diz uma coisa que eu possa usar no momento de aflição. E aí o sábio disse para ele assim: vai passar. Não, então tá, eu quero uma coisa que eu possa usar no momento de alegria. Ele falou assim: vai passar. Então serve para tudo? Serve para tudo. Vai passar. Os momentos de tristeza, de alegria, tudo vai passar. Então a gente está vivendo um momento agora que é um momento que a gente não queria ter vivido, né?
mas então a gente pode ter certeza que vai passar. E quando passar, a gente possa estar mais fortalecido. Muita gente fala assim, todo mundo vai sair muito melhor dessa pandemia. Não vai. Quem entrou ruim vai sair ruim, quem entrou bom vai sair muito melhor. Então a gente tomar cuidado para a gente sair muito melhor do que a gente entrou nesse confinamento e para a gente ser mais feliz. Amém. E sabendo que vai passar. Amém. Quero agradecer muito a Casa da Arte, na pessoa da Angélica e do Alberto Leão, a Ana Carolina, ao Marquinhos, agradecer as imagens de Ronaldo, a presença aqui do nosso amigo Emerson, a nossa diretora Marcela, que está sempre nos apoiando nesse projeto tão gostoso de fazer. E ao nosso editor Zac, até mais. E a Marcela, muito pelo carinho, muito obrigado, tá? Obrigado, Marcela. Isso aqui é de coração para você. Pra De mim? Angélica, para você e para você. Oh, que linda! Muito obrigado. E tem a geleia que eles fazem aqui de jabuticaba. De jabuticaba, Eles que produzem delícia.